Há livros que marcam a nossa história e que podemos mesmo afirmar que influenciaram a nossa vida. Hoje falo-vos de alguns dos livros que posso afirmar que influenciaram a minha vida. Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago-vos um vídeo na sequência do último vídeo que eu coloquei no canal, que foi o top 6 dicas para vos ajudar a ganhar o gosto pela leitura. Nesse vídeo eu dei-vos 6 dicas que vos ajudavam a começar a ganhar hábitos e gostos pela leitura, e hoje eu venho falar-vos de alguns livros que influenciaram a minha vida. Há sempre livros que marcaram a nossa vida, sejamos nós leitores ávidos ou não, mesmo que nós não sejamos leitores ávidos ou leitores habituais, vão existir sempre alguns livros ou aquele livro que naquela época, naquela altura, naquele dia nos marcaram e nos influenciaram, quer seja por ter marcado uma época ou uma parte da nossa vida, quer seja porque nos influenciaram a mudar uma maneira de pensar. E por isso, bora lá aos livrinhos. Maioritariamente eu vou-vos falar de livros que me influenciaram na adolescência ou até aos dias de hoje, porque acho que é nessa altura que nós começamos a criar mentalidades, a criar a nossa personalidade e, portanto, é nessa altura que os livros têm uma influência maior enquanto na nossa personalidade. E por isso hoje em dia é raro o livro que me influencia a mudar um ponto de vista ou que me influencia enquanto leitora. E por isso é que eu vos vou falar maioritariamente de livros da minha adolescência. O primeiro livro que eu vos venho falar é O Príncipezinho de Antoine de Saint-Exupéry. Este livro foi-me oferecido, eu acho que ainda andava na primária, foi-me oferecido por uma colega minha, num dos meus aniversários, e eu lembro-me que na altura eu não compreendia a história. Eu li este livro na altura, mas lembro-me que não tinha compreendido a história, porque acredito que é uma história com um simbolismo muito importante e que eu acho que uma criança com 7, 8 anos não vai compreender de todo. No entanto, foi um livro que eu gostei muito, porque na altura aliava imagens com texto e, portanto, foi um livro do qual eu gostei muito. É o livro para aí que eu é dos livros infantis, que eu considero um livro infantil, que continua ainda na minha estante e é dos livros que está mais estragado pela forma como eu tanto o manuseava, porque na altura em que ele me foi oferecido, a minha coleção de livros era muito pequenina e, portanto, eu agarrava-me a tudo o que tinha e utilizava ao máximo, e, portanto, é dos livros que eu tenho mais estragados, mais sujos, mais amarelados, e eu nem sei se escrevi em alguma das páginas, que pode ter levado aqui a algum rabisco, mas lembro-me que foi definitivamente um livro que me influenciou a ganhar gosto pelo livro em si, o livro enquanto objeto físico e não apenas a sua história, porque histórias eu sempre gostei, porque lá está, quando a minha mãe me contava as histórias e a minha imaginação sempre foi muito fértil e, portanto, eu as histórias em si eu já gostava e também já gostava muito dos livros infantis que eu tinha, mas este foi assim um livro um bocadinho mais adulto que naquela altura me tinham oferecido e, portanto, eu afeiçoei muito a ele e acabei por o usar ao máximo. Foi a minha primeira grande influência na leitura e a mim como leitora. O próximo livro, claro, vai ser um livro que se calhar muitas pessoas estão à espera, que é Harry Potter. Harry Potter foi com certeza a minha maior influência enquanto leitora. Foi a minha maior influência enquanto modeladora da minha personalidade, enquanto modeladora de eu enquanto leitora ávida. Estes livros tiveram uma grande influência em mim. Eu sou da geração Harry Potter. Na altura em que saiu o primeiro livro, eu até já perguntei isto à minha mãe, mas ela também não se lembra. Eu não me lembro como é que eu tive a iniciativa de pedir este livro, como é que eu tive conhecimento da existência deste livro. Não me lembro, nem eu, nem a minha família se lembram, só nos lembramos é que mal eu peguei nestes livros, eu andava pela casa toda a contar a história de trás para a frente. O vício era tal que depois, quando saíram os livros, eu arrastei a família toda para ver os filmes e, portanto, foi mesmo daqueles livros que me marcaram muito. Tanto que eu fui acompanhando o lançamento dos livros e o crescimento desta história, e o último livro saiu quando eu estava no 12º ano e por isso foi mesmo um acompanhar da minha adolescência e eu acompanhei a história destas personagens, o crescimento delas enquanto pessoas, enquanto estudantes, enquanto tudo, e por isso também foi como que um acompanhamento que eu tive, ou um acompanhamento que eu fiz à história e que me modelou mesmo muito a minha personalidade. Porque aprendemos também coisas aqui que nos vão ajudar, podemos dizer que é só fantasia, mas não, também aprendemos aqui alguns valores que nos ajudam enquanto a nossa personalidade e por isso é uma das minhas maiores influências mesmo. Estes livros, sim, já sofreram um bocadinho com com as minhas canetas e, portanto, este já está um bocadinho para o riscado e também é dos livros que eu mais tenho
estragados, porque realmente eu manuseava-os muito. E, portanto, por isso eu ainda aconselho este livro a quem, por exemplo, neste momento está a começar a querer ler. Eu aconselho muito que leiam Harry Potter. Não, eu acredito que a magia, na altura eu acho que a magia era muita, porque era aquela novidade e era aquela coisa, nós vimos nas notícias quando havia o lançamento, todas as crianças iam para a porta das livrarias, etc, para pegar o primeiro exemplar, mas eu acredito que a magia não se perdeu e eu acho que quem quiser ler este livro, seja pequeno, adulto, eu acho que deve ler este livro, porque estes livros são simplesmente mágicos e, portanto, eu acho que esta história é maravilhosa e eu acho que tanto na altura como agora vai continuar a ser maravilhosa e eu quero ver se releio esta série um dia em inglês, mas quero muito reler esta série brevemente. Ainda na minha adolescência, um outro livro que me influenciou e muito foi A Lua de Joana, de Maria Teresa Maia Gonzalez. Este livro foi-me introduzido quando eu andava para aí no 8º, 9º ano, onde eu tinha para aí meus 13, 14 anos, para aí, acho eu que é essa idade que nós andamos nesses anos. E esta história é uma história muito forte, esta história fala-nos de vários assuntos, inclusive a morte, as drogas, e portanto é uma história forte, mas vocacionada mesmo para os adolescentes. E lembro-me que na altura foi um livro que eu gostei muito e que me fez mudar também um bocadinho a minha visão que eu tinha na altura sobre isso. Influenciou-me influenciou-me a mudar um bocadinho a opinião que eu tinha de certas coisas. Não que na altura se calhar eu pensasse demais em certas coisas, mas acredito que ter lido este livro naquela altura influenciou a que eu tivesse um outro tipo de visão, se calhar também na altura. E portanto este livro definitivamente me influenciou a mim, e eu acho que a mim e a mais gente que leu este livro na adolescência, e continua a ser um livro que eu recomendo. Maria Teresa Maia Gonzalez é uma escritora de livros infantos-juvenis, é uma escritora portuguesa e portanto eu recomendo muito que quem possa ler os livros dela leia, porque ela escreve sobre temas mesmo vocacionados para a adolescência e escreve de uma forma maravilhosa e portanto definitivamente experimentem Maria Teresa Maia Gonzalez. Este livro é um bocadinho diferente de tudo aquilo que ela normalmente escreve, porque isto aborda uma história mais pesada, mesmo muito mais, com temas um bocadinho mais pesados. No entanto, eu acho que este livro serviu para que na altura eu mudasse um bocadinho a mentalidade sobre certas coisas e se calhar não na altura, mas uns tempos mais tarde, ou uns anos mais tarde, eu acabei por ter uma visão mais focada sobre certos assuntos, se calhar também derivado de tudo aquilo que eu fui lendo, inclusive com este livro, claro. Outro dos livros que me influenciaram na minha adolescência foi o livro Código da Vinci e o livro Anjos e Demónios, de Dan Brown. O Código da Vinci eu li emprestado na altura e como gostei tanto da escrita do Dan Brown, acabei por ler Anjos e Demónios, A Conspiração, já entretanto li O Último Símbolo e portanto com curiosidade com o Inferno e falta-me também a Fortaleza Digital. Na altura em que eu li estes livros no secundário, acho eu, sim, no secundário, não eram livros muito apropriados para essa idade, julgo eu, são livros que abordam temas complicados como a maçonaria, a igreja, coisas relacionadas com isso, inclusive conspirações, assassinatos, entre outras coisas, mas o que mais me fascinou nesta história foi a investigação criminal levada a cabo pelo Robert Langdon, acho que é assim que ele se chama, exatamente, e principalmente o livro que mais me influenciou foi Anjos e Demónios, porque nós vivemos numa sociedade católica, eu vivo numa família católica, praticante e portanto nós acreditamos sempre naquilo que nos dizem. Este livro, no entanto, vai-nos fazer olhar para as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Não que eu tenha mudado muito a minha visão sobre a igreja, no entanto fez com que eu olhasse para certas e determinadas coisas de uma outra forma e começasse a ter a minha própria opinião sobre certas e determinadas coisas. E acho que isso também é importante, nós façamos com os livros. Não acreditemos em tudo o que nos dizem, tanto na realidade como na ficção, mas que a partir daí nós comecemos a fazer as nossas próprias pesquisas, a ter as nossas próprias opiniões, e este livro veio fazer com que eu fizesse isso, com que eu começasse a ter a minha própria opinião, a fazer as minhas próprias pesquisas e acabei por formar a minha própria opinião sobre certos assuntos da igreja. Este livro é muito, muito bom, é o meu favorito de Dan Brown, recomendo muito que leiam, porque é bastante interessante, mesmo muito interessante, e foi definitivamente o livro que me influenciou muito na altura e continua a influenciar, porque foi a partir daí que eu comecei a ter um bocadinho uma opinião mais formada nessas coisas da igreja e portanto acho que
que foi muito importante para mim na altura ter lido este livro. Uma outra série que me influenciou na adolescência foi a série Twilight, sim, a série Crepúsculo. Esta série, eu não vou mentir, eu gosto desta série, eu gostei desta série quando a li, acredito que não seja a melhor das séries, acredito sinceramente que não seja, entretanto já li o The Host e gostei ainda mais do que esta série. No entanto, eu não posso negar que esta foi uma série que me influenciou e muito na minha adolescência. Eu li esta série também no secundário e foi daquelas coisas que... foi daqueles livros que eu li com as minhas amigas todas. Eu tinha um grupinho, nós que ainda hoje somos todos amigos, tínhamos um grupinho e acabámos todas por ler os livros mais ou menos ao mesmo tempo, íamos trocando impressões, íamos falando dos filmes, dos livros, trocando os livros entre nós para todas podermos ler e portanto foi daquelas experiências que nos vão marcar sempre para a vida, que é a partilha da leitura, e foi aí que eu comecei a perceber que gostava mesmo muito de ler, principalmente de partilhar as minhas opiniões. Aquilo que aconteceu com este livro é mais ou menos aquilo que acontece aqui connosco, quando partilhamos a nossa opinião com vocês. E por isso é que este livro foi tão importante para mim, esta série, porque nós na escola fazíamos isso, nós líamos o livro e depois nos intervalos, quando nós vinhamos para o jardim, falávamos sobre a história, falávamos sobre aquilo que tínhamos mais gostado e era tão engraçada essa nossa interação que eu acho que acabou por ficar um marco e claro, este livro tem que influenciar e influenciou e muito a minha vida enquanto leitora, porque criou ainda mais laços de amizade e de leitura entre nós enquanto leitoras e enquanto grupo de amizade, e por isso, indiscutivelmente, este livro tinha que fazer parte desta lista. Por último, e não menos importante, um livro que me influenciou, este sim mais recentemente, foi O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Este livro influenciou-me no sentido de eu mudar um bocadinho a minha mentalidade quanto aos clássicos. A minha história enquanto leitora não incluía muitos clássicos nas minhas leituras, a não ser os clássicos que eu li na escola obrigatórios. Nós ao longo da nossa história, pelo menos aqui em Portugal, vamos lendo sempre alguns clássicos da nossa literatura, principalmente da nossa literatura portuguesa. Lemos o Felizmente ao Luar, o Memorial do Convento, os Maias, os Lusíadas, entre outros livros, e acabamos por ficar marcados muito por estas leituras obrigatórias. No meu caso, eu não fui muito felizarda com as minhas leituras obrigatórias, porque eu não gostei assim afincadamente de nenhuma. Eu li os livros que eram obrigatórios de ler todos para a escola, mas mesmo assim eu não fiquei, não fui daquelas pessoas que gostou das leituras. Gostei, mas não... Gostei da história em si, mas acabei por não gostar muito do estilo de escrita dos autores e por isso eu não saí muito contente com essas leituras obrigatórias e sempre olhei para os clássicos portugueses e para os clássicos em geral de uma forma um bocadinho negativa. Era daquelas coisas que eu queria deixar ao largo, não quero tocar naquilo porque eu não vou gostar, eu vou-me cansar, eu vou pegar ao fim de 2 páginas, já estou a pôr aquilo para o alto, e isso mudou quando eu li Orgulho e Preconceito. No primeiro ano de canal, o primeiro ou o segundo ano de canal, já não me lembro muito bem, eu fiz um desafio aqui no canal que era ler um clássico por mês, que eu acabei por não conseguir completar muito bem, mas foi um desafio que eu adorei simplesmente fazer, porque pude começar a ler mais clássicos. Eu adorei Orgulho e Preconceito, adorei 1984, adorei o Trato de Dorian Gray, e portanto pude ler vários clássicos que me fizeram mudar a minha mentalidade quanto a eles, influenciaram-me enquanto leitora, e hoje em dia os clássicos é uma das leituras que eu quero, uma das lacunas das minhas leituras que eu quero colmatar, e quero cada vez mais ler clássicos. E depois de eu ter lido e depois de ter desmistificado estas coisas, quero muito revisitar José Saramago, entre outros autores portugueses clássicos que eu quero muito revisitar, para tentar perceber se hoje, com outra maturidade ou com outros olhos, vou gostar ou não das histórias. E por isso eu acho que ler livros obrigatórios clássicos na escola, para mim, é daquelas opiniões que eu acho que não se deveriam fazer. No entanto, eu acho que quem lê e quem gosta muito de ler vai acabar por chegar a esses clássicos, vai acabar por chegar aos clássicos e vai acabar por perceber que eles não são assim tão maus. Claro que vamos sempre encontrar clássicos que nos vão desapontar. Por exemplo, eu li O Monte dos Vendavais, que para alguns é um ótimo clássico, mas que eu acabei por não gostar tanto. E claro que isto vai do gosto das pessoas e dos gostos literários. No entanto, eu cheguei lá. Cheguei ao Monte dos Vendavais, li e acabei por não ter uma opinião tão positiva. Mas mesmo assim, depois de ter lido esse livro e de não ter tido uma ótima experiência, quero continuar a explorar outros clássicos. E por isso eu acho que é importante incentivarmos a leitura, mas não incentivarmos com livros que à partida sabemos que as pessoas não vão gostar.
e por isso é que eu acho que nas escolas deveriam optar por outro tipo de livros. E foram estes os livros que me influenciaram mais na minha vida enquanto leitora e na minha vida pessoal também. São aqui livros que eu vou guardar sempre com algum carinho, porque em algum ponto determinado da minha história acabaram por me influenciar e por me trazer boas memórias. Eu acho que isso é o mais importante, é que as leituras, para além das histórias, nos tragam boas memórias, e é essencialmente isso que eu guardo destes livros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui nos comentários quais são os vossos livros que mais vos influenciaram. Quero saber tudo para podermos partilhar histórias. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!